É sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria, uma felicidade. Quem gostaria de perguntar alguma coisa, faça a sua pergunta, Elaine. Araci. Eu, na última aula de segunda-feira, foi até uma coincidência de coisas que eu queria te perguntar sobre os índios, os caboclos e os pretos velhos, e você até falou bastante coisa sobre eles. Sim. Eu queria que você me orientasse como que eu posso pedir a ajuda deles, porque eu até sei que você já contou uma história que você retificou a sua vida com a ajuda deles também, né? E existe uma forma especial de ter que, para poder pedir? Como que eu estou meio que perdida para... Elaine, na realidade, nós temos uma vibração que nos chama. Por exemplo, nós vamos assim nas matas, nos rios, nas fontes, no mar, nas montanhas. É algo assim que a gente sintoniza. Nossa alma fica bem. Nossa alma fica bem. Então, às vezes, nós lemos uma história sobre os índios e aquilo nos toca, sobre os portugueses, sobre o povo gaúcho, e assim o povo do norte. Algo nos, como se diz, nos liga. Mas podemos nos ligar a outros países, outros continentes, outros mares, sentir que nós gostávamos de navio, que tinha uma sintonia com os piratas, entendeu? Tinha sintonia. A gente tem uma sintonia. Assim são os caboclos, assim são os índios, assim são o povo do norte, o povo do sul. O médio tem uma sintonia, mas você pode evocá-los, ok? Se fizer parte desse seu programa, eles estarão com você. Porque os índios, os caboclos, os pretos velhos são oriundos aqui. Mas nós temos também todos outros países que vieram para o Brasil também. Então, o Brasil também tem as suas origens estrangeiras, da Europa, do norte da Europa. Então, os médios que têm um vínculo com as suas origens, eles podem interligar-se, tá ok? Pode ligar-se com todos os seus povos. O povo catarinense, o povo do sul, eles têm uma origem muito grande com o povo de fora, dos japoneses, tá? Dos samurais. É um vínculo de cada médium, do seu histórico, do seu passado, ok? Então, você pode evocar, como pode vir a família portuguesa, os espanhóis, os ciganos, os russos, os mongóis, pode vir os chineses, se você tiver origem chinesa, os budas, os tibetanos. Então, é algo que o médium se liga, é algo que lhe chama a atenção. Cada um de nós temos algo de especial com isso. Nos interligamos a esse nosso passado. Essa é a palavra correta. Então, você evoca o seu coração. Entendi. Eu adoro eles. E eu achei tão lindo um relato que eu ouvi, que as pessoas, elas, às vezes, nutrem um preconceito contra os pretos velhos, os caboclos, os índios. E eu ouvi um relato muito interessante em um centro espírita que veio, e aí o médium não quis receber, porque diz que ele era oriundo de inferioridade, esses preconceitos. Aí veio um outro espírito que falou assim, até em outros idiomas, e deu uma aula científica perfeita. E ele foi embora. Aí ele voltou de novo, o preto velho. E aí receberam ele e ele disse, sabe esse cientista que agora há pouco vos falou? Era eu mesmo. Eu escolhi me apresentar como preto velho
porque na última encarnação dele, ele havia sido um escravo, e ele gostaria de permanecer vestido e se apresentando dentro dessa simplicidade. Eu achei isso lindo. Sim, isso é uma realidade. Você que estudou a obra de André Luiz, você viu que quando eles saem das colônias, eles trocam de roupagem, não é isso? Diminui Só que a André Luiz luz. não descreve qual a roupa que usa, mas descreve que à medida em que eles vão descendo até a crosta, e para entrar nas regiões umbralinas, eles trocam a roupagem. E Vão até se reduzem, adaptando à roupagem. até reduzem a própria luminosidade deles para não Sim, interferir, para não humilhar aqueles que estão num plano inferior. isso. E aí, E quando a eles gente, vão socorrer. exato, e quando a gente para pensar o preconceito humano, né? É muito grande. Mas também a Gênese, lá também tem a roupagem dos espíritos, que ela é feita pelo fluido ambiental. Ambiental. Então, nós nos adaptamos ao fluido ambiental. Por exemplo, os espíritos superiores, quando eles vêm à Terra, de outras regiões superiores, eles adaptam o perispírito no fluido ambiental da Terra. E sempre será aparência humana. Sempre humana. Não caio nessas ideias de ET, de gente. Os espíritos inferiorizados, eles criam aparências feias e desengonçadas. Os espíritos inferiores. As almas superiores, elas seguem a disciplina universal, que é a aparência humana cada vez mais sutil, mais leve, mais bonita, o perispírito. Então, é isso que nós devemos entender. Mas essa mudança é muito interessante. A maioria das pessoas são cheias de preconceitos. Então, se nós somos oriundos da África, ficamos lá, quer que tenhamos vindo para o Brasil, a gente sempre brinca, né? Víamos aquelas escravas preguiçosas, né? Do tornozelo grosso, que não gostava de trabalhar, porque as trabalhadeiras tinham o tornozelo fino, mas aquelas que tinham o tornozelo grosso não gostavam. Então, a gente sempre era comprada mais barata, porque não servia muita coisa para trabalhar. Então, mas se nós tivermos esta origem africana, virá conosco nossos amigos e familiares. Como as pessoas que viveram na Europa vão trazer o povo europeu. Não tem como se libertar dos seus ancestrais, como dos índios, como dos caboclos, então, como dos maias. Não tem como nos libertar do nosso período do passado, porque esses ancestrais que vão trabalhar conosco, quer que tenhamos vivido no Japão, na China, na Rússia, em toda a Europa, na Grécia. Então, nós temos algo que nos vincula ao passado. Aqui no Brasil, nós somos novos, com 500 anos, temos uma origem muito vinculada aos índios, aos negros, mas também a todo o povo europeu. Nós temos um vínculo com a Europa muito forte. Então, o médium, ele não deve se vincular à cor da pele, mas à sua família que necessita de amparo, de ajuda e de socorro. É mais ou menos isso, Elaine. Ficou entendido? Mas essa história que você comentou, ela é verdadeira, mas ela acontece até hoje em dia, ok? Até hoje. Os kardecistas são muito cheios de preconceito. Muito, muito, muito. Lamentável, né? Lamentável. Lamentável, sem necessidade, porque se estudassem verdadeiramente, compreenderiam que o espírito reencarna onde ele quiser. Hoje você está aí, linda e formosa. Vamos supor que você queira uma reencarnação na África, num lugar muito pobre, que você quer ir para lá.
Então, a sua marca no seu perispírito, que a próxima encarnação será de uma negra. Exatamente. E aí você pode se apresentar com esta roupagem ou com uma roupa em que você queira se fazer presente. Ou uma de cigana, ou de estar vinculado no povo do Japão. Ok, é uma roupagem, vai se vincular a isso pelas leis kármicas, ok? Exato. Então, vocês não tenham preconceito quanto à aparência do espírito, mas saber quem ele é, o que ele faz, qual é o objetivo, aonde é que ele vai prestar socorro junto de nós. É o diálogo, é a conversa, é isso que é extremamente importante. Marjorie, pode perguntar. Oi, Araci. Oi, Marjorie. Olha, eu estou aqui hoje para vivenciar para te contar uma experiência muito desagradável que eu tive hoje. E não, durante a noite. Eu tive uns sonhos muito estranhos. Eu passei muito mal durante o dia. E foi assim uma coisa assim, eu não sei nem te explicar. Me deu tremedeira, me deu diarreia, me deu dor de cabeça, me deu um monte de sentimentos. E aqui hoje teve muito barulho, gente cortando, usando maquita para cortar o azulejo, barulho na rua, de carro passando, buzinando, moto, e eu não consegui me concentrar para pedir auxílio, entendeu? Mas eu fui tentando, do meu jeito, do jeito que foi possível, ora no banheiro, ora deitada, e fui tentando, melhorei um pouquinho, até que a Eli, um pouco mais tarde, me mandou uma mensagem, eu até comentei com ela, e olha, foi um sonho assim, eu sonhei com um sapo. Olha, era um espírito bem inferior que estava junto comigo hoje, sabe? Muito inferior. E eu estava tão assim, como se diz, perdida, que eu esqueci até de encaminhar esse espírito, entendeu? Eu não sei se ele foi encaminhado. Na verdade, eu não sei se ele foi encaminhado. Marjorie, sempre que tiver espíritos inferiores, você precisa colocar eles na bacia, encaminhar para as bacias, para a regeneração, para a redenção, para a lama astral, porque não tem como você encaminhar para uma colônia. Não tem. Entendi. Porque ele sempre terá que passar por um local de alta limpeza, higienização. Quando um espírito, Marjorie, com esse fluido denso, muito Isso. denso, Muito o médium tem dor de barriga. Todo médium, na hora, quando nós estudamos que interpenetra, né? Interpenetra o fluido no médium, no perispírito, no corpo físico, imediatamente o corpo reage. Nos dá dor de barriga, às vezes extremamente mal cheirosa. Nós podemos suar, uma espécie de uma dor de barriga verde. Nós temos uma necessidade, o corpo reage contra aquele fluido, precisa retirar. Se porventura nós não retirarmos, nós teremos colite, dor de estômago, porque aquele fluido ele fica ali no nosso estômago, na região do umbigo, na região da parte mais mole, e nós ficamos intoxicadas. Então, você não se preocupa quando te der dor de barriga. Mas tem sido frequente, Araci. É frequente as minhas diarreias, Araci. Que bom, né? Pelo menos você não fica doente. Pior se você não tivesse dor de barriga. Agora estava toda intoxicada. Que bom, saiu o fluido para fora. Esse é um sinal ótimo de reação orgânica, reação perispiritual, porque bate no perispírito, o duplo etéreo, que é uma camada de proteção que nós temos, passa e vem para o corpo. Então, o corpo reagiu e lançou para fora. Então, esse é um processo natural, como uma espinha, ok? Tira a infecção, tira, para não dar infecção no corpo físico.
deveria sair também por todos os centros de força. Se você conseguisse se concentrar, usaria todos os seus centros de força para liberar essa energia intoxicante. Traria uma energia mais pura, mais rarefeita, iria limpando você. Mas quando o médium se apavora como você, então o próprio organismo reage e lança fora. Quando essa carga é exagerada, dá ânsia de vômito e dor de cabeça. Então, o médium pode vomitar sem ter nada no estômago. Apenas ele vomita o fluido sem que ele veja. Entendi. Né? Então, você pode ter aquela ânsia de vômito, Sim, sem ter nada para vomitar. Só aquela sensação de que algo sai. Também, dor de barriga, suor, você vai suar no pé, na mão, no corpo, na cabeça, na nuca, porque é uma forma de reagir contra o fluido intoxicante. Não é uma coisa ruim. Só que depois que passa isso, você tem que orar, buscar fluidos curadores, buscar a energia de Deus, do anjo guardião, dos espíritos benfeitores, para te refazer. Não precisa ficar nervosa e nem brava com isso daí. Esse ataque está havendo uma reação. Quanto ao ataque, é necessário socorrer o espírito. Então, neste caso, tem que levá-lo para a regeneração, a redenção, a lama astral, para tirar o fluido denso e pesado do espírito. Enquanto não prestar o socorro adequado, Marjorie, ele voltará. Por isso, a sua prece tem que levá-lo para prestar esse socorro. Ok? Não precisa ter medo. Quando os espíritos aparecem com caras de sapo, de bicho, de lagarto, lagartixa, cobra, eles podem usar essa aparência, porque é uma máscara, é uma espécie de fantasia. Mas também, eu estou falando aqui, mas também é comum, ou era comum antigamente fazer trabalhos no sapo, com o nome das pessoas, essas coisas. Então, você desmagnetiza o sapo. Solve a ideia da cobra, do bicho peçonhento, porque isso pode ser criado no mundo dos espíritos, como hologramas, tá ok? São mensagens enviadas. Só que você solve tudo isso, queima. Não deixe nada para trás. Esse é o que o médium tem que fazer. Certo, Marjorie? Certo, Araci, obrigada. Tá ok. Elaine? Araci, eu estou estudando mecanismos da mediunidade e eu estou estudando sobre ondas. E aí me veio uma dúvida sobre passe aplicado à distância. Isso vai depender do quão longe alcança a onda desse passista? Seria mais ou menos isso? Muito bom. Cada pessoa tem uma onda forte, que a mente é concentrada, a mente é objetiva, então essa onda pode ir até onde ela quer. Por exemplo, até na sua casa. Mas eu estou ligada na sua casa e fico ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos sem sair da sua casa, certo? Então, eu criei uma corrente de força concentrada. Mas se eu for uma pessoa que eu estou indo na sua casa, aí daqui a pouquinho eu falo, nossa, queimou o feijão. Pum, cortei. Aí, volto na Elaine de novo. Vou indo. Lembrei do meu filho lá, cortei a corrente. Então, essa onda não vai. Concentração exige objetivo, localização e o meio para você chegar lá. Porque essa vibração, se a casa estiver altamente intoxicada, essa vibração luminosa tem grande dificuldade de interpenetrar.
Você envia um raio de amor para uma casa aí a 200 quilômetros de distância. Esse médium se concentra com toda a sua envergadura de força. Mas se a casa tiver numa vibração altamente fechada, intoxicada, esses raios terão dificuldade de interpenetrar. Por essa razão, o médium tem que assim cuidar muito da sua casa, do seu ambiente, para manter aquela aura livre de esse excesso de toxinas, para interpenetrar com facilidade os raios oriundos até dos espíritos superiores, de Deus, de Jesus. Depende da concentração. Se você juntar meia dúzia de médiums e falar assim, vamos rezar lá na minha casa. E esses médiums, um foi para a sorveteria, o outro foi lá para a casa da comadre, o outro foi lá no centro. Essa não valeu nada. Ah, tá, entendi. É porque eu vejo muito passe à distância. Entendo. Ok? Depende muito, entendi. Depende da disciplina. É a disciplina mental do médium. E o passe também. Se o passista também não tiver aquela disciplina mental e tiver aquela pessoa que ele fica ali mexendo só com a mãozinha dele, não vai acontecer absolutamente nada. Porque tudo é uma questão mental. Tudo é mental. Tudo é mente. E mesmo no passe, nós temos que socorrer os espíritos. Para não ficar na salinha de passe ou não ficar naquele nosso ambiente que nós ali estamos trabalhando. Entendi. E falando em socorrer os espíritos, eu faço socorro todos os dias, e se eu me sinto mal, eu faço socorro também, ou eu envio eles para a bacia até que eu possa fazer o socorro. Correto. Quando eu faço socorro, assim, eu não costumo detalhar os tipos de espíritos. Eu peço para a minha equipe, eu peço ajuda para socorrer todos os que estão ao meu redor e na minha casa. Ótimo. E, às vezes, eu fico preocupada se tiver algum para fora da minha casa precisando de ajuda. E você pede também. Fala para os espíritos, dá uma passadinha do lado de fora, se algum não foi permitido, ponha ele lá na bacia, tá ok? Nós colocamos assim, vamos supor, mais dirigido. Vamos supor que você tem na sua casa um espírito adversário. Toda hora que você vai comer, ou você está na sala, ele aparece. Aparece sempre do mesmo jeito, lançando as suas falas, lançando a desunião, lançando a discórdia. Não sei se você está me compreendendo, porque ele se esconde. Nesse caso, o médium tem que falar, você que fica aqui dentro da minha casa, criando discórdia e desunião, você vai agora com meus protetores. Aí é um trabalho dirigido, porque você sabe que ele está ali. De vez em quando ele aparece. Ou ele fala mal de você, sempre a mesma coisa. Por que eu sei que é um espírito? Porque ele fala sempre a mesma coisa. Fala, você é feia. Mas de novo, você me falou que eu sou feia, tá? Aí, por uma outra, você é feia. Como você diz? Ele repete a mesma coisa de novo. Quando isso aconteceu uma vez, duas, três, você fica acordada, Elaine. Ou a coisa some. Toda vez que você vai fazer, some. Some o papel, some a tesoura. Poxa, de novo. Sumiu o papel, a tesoura. De novo? Eu larguei aqui, eu não achei, eu procurei. Eu não... Então, você fica esperta, quer dizer, tem alguém brincando com você. Aí você seja técnica. Recolhe o espírito brincalhão que esconde a minha tesoura, meu papel, e que me incomoda porque não tem nada para fazer. Leva ele para ir agora aprimorar-se para que eu quero ele numa escola. E você, às vezes, você vê que ele é meio mal criado, você fala, se você ficar aqui em casa, você vai para uma escola agora. Então, o espírito brincalhão tem medo de escola, tem medo de tomar banho, tem medo de limpeza, entendeu? É igual criança, já viu criança que fazia no arte, que você quer que ele vai tomar banho? Ele não vai. Então, é o mesmo processo, ok? Você tem que saber analisar o mundo dos espíritos iguaizinhos ao nosso. Não é muito diferente, não. É quase igual. Certo? Obrigada pelas suas orientações, Araci, são preciosas.
Eu sei, nós médios precisamos assim de orientação simples, mas muito simples, porque os livros às vezes são tão complicados e difíceis para nós chegar no entendimento fácil. No Também, entendimento fácil. É isso exatamente. daí. Muito obrigada. Quem mais tem alguma pergunta? A nossa aula hoje, ela vai ser bastante interessante. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque nós vamos falar da importância do médium proteger o seu lar. Como proteger o seu lar? Então, vai ser instruções básicas de proteção ao lar, de proteção à família. E médios, vocês têm que proteger tudo que está no seu nome, não no nome dos outros, tá ok? Lembra? Aquilo que é seu, aquilo que te pertence. Você é responsável, ok? Se você tiver um terreno, e o terreno estiver no seu nome, você é responsável por mantê-lo, ele limpinho, organizado, bonitinho, tudo ajeitadinho, porque o terreno é seu. Nesta encarnação, você é responsável por aquele terreno. Se você tiver um quarteirão, você é responsável pelo quarteirão. Então, você tem que manter o quarteirão limpo, organizado, porque está no seu nome, e você é responsável por aquele pedacinho de terra que você tem ali. Se você tiver um sítio, você é responsável pelo sítio. Se você tiver uma fazendinha de 100 alqueires, você é responsável pelos 100 alqueires. E se você tiver 1 milhão de alqueires, você é responsável por 1 milhão de alqueires. Então, tudo aquilo que, no momento, nós somos proprietários, temporários, nós somos responsáveis por ele. Pelo prédio, pela fábrica, entendeu? Então, se você é fabricante, você é responsável pela sua fábrica. Aquilo que nós produzimos está sobre a nossa guarda. Você não é responsável pelo vizinho, nem pela fábrica do vizinho, nem pelo plantio do vizinho, nem de ninguém. Você só é responsável por aquilo que você tem responsabilidade para fazê-lo. Ok? Muito bom. Então, pedimos a Deus Pai, com o coração cheio de gratidão, por esse momento, por essa reflexão, esse compartilhamento de conhecimento. Agradecido que somos por ter esta proteção divina. Agradecido que somos pelo lar, pela família, pelos entes queridos. Agradecido que somos pela família espiritual. Pedimos ao Pai que nos abençoe e que faça conosco esta caminhada, nos auxiliando, nos ombreando a cada momento. Agradecido que somos por essa oportunidade única de aqui estar. Eu rogo ao Senhor a vossa proteção. Eu rogo ao meu eu superior a minha proteção e a proteção daqueles que aqui estão sobre minha responsabilidade. Obrigada, Pai, por tudo e por todos. Que assim possamos encerrar mais esse estudo e pesquisa da mediunidade, encerrando com amor, com gratidão e muita reflexão. Uma boa noite a todos e que assim seja.